Quando a gente vai contar uma história triste, o melhor é contar desde o começo, ou chegar enrolando pela metade da conversa, ou esculhambar tudo e falar logo no final que tá tudo triste, deu tudo errado, não tem nada certo nessa história. Olá amigos da CardWP, bem-vindos ao nosso canal, que é simples, e estamos aqui nessa semana falando somente a respeito do Kwid. Segunda-feira nós fizemos uma análise das semelhanças do Renault com o Mileway. Na terça nós fizemos um comparativo com o Up. E hoje chegou a vez do Fiat Mobi, mais um concorrente direto do Renault Kwid. Então, mantendo o nosso costume, vamos falar sobre as medidas. Dois carros subcompactos, o Renault tendo origem lá na Índia, chegou agora para substituir o Clio aqui no Brasil. E o Mobi, um projeto exclusivo aqui para o Brasil, que na prática trata-se de um Uno encurtado, com um desenho diferente por fora. Até a coluna B, tecnicamente é o mesmo Uno. Depois há uma redução no entre-eixos, ou seja, na área onde ficariam os pés de quem senta atrás, ali foi reduzido. E da roda traseira para o para-choque ali também houve uma redução. Então reduziram a área das pernas do passageiro traseiro e do porta-malas para criar um subcompacto derivado do Fiat Uno. Assim, o Mobi tem 3,56 m, praticamente 3,57 m de comprimento, contra 3,68 m do Kwid. É praticamente 11 centímetros menor no comprimento que o Renault. Para alguns é uma vantagem na hora das manobras, mas 11 centímetros fazem diferença na questão do espaço, principalmente para uma categoria de subcompacto. Só para vocês terem uma ideia, o Fiat 147, lá em 1977, tinha 3,63 m de comprimento. Já era mais comprido que o Fiat Mobi. E no entre-eixo nós temos 2,30 m no Fiat contra 2,42 m do Kwid. São importantes 12 centímetros a mais para o trabalho na área interna e o aproveitamento do espaço no interior do carro. A altura livre do solo temos 18 centímetros no Kwid e praticamente 15 no Mobi. Ao passo que a altura total são de 1,49 m no Fiat contra 1,47 m no Kwid. Ou seja, se o Kwid tem mais altura livre do solo e menor altura total, a altura do habitáculo tende a ser menor, alguns centímetros menor que no Fiat Mobi. Na largura são 1,63 m a favor do Fiat contra 1,58 m do Renault. Então, dois subcompactos, sendo o Fiat 11 centímetros mais curto, medida que praticamente se repete no entre-eixo, são importantes 11 centímetros menor que o modelo da Renault. Nesse comparativo nós vamos utilizar as versões Easy do Mobi, que é a versão de entrada, com preço na casa dos R$34 mil, e a versão intermediária do Kwid, a Zen, na casa dos R$35 mil. Nessa versão o Fiat oferece a motorização 1.0 litro, competindo aqui com a SCE do Kwid. Nesse caso, o motor do Fiat é um velho conhecido no mercado aí. Na arquitetura antiga dos 4 cilindros, o Kwid já traz um bloco mais atualizado com 3 cilindros apenas, o que traz mais leveza ao conjunto, menos componentes, num alinhamento do que há de mais recente para o mercado. Sendo o Fiat modelo 8 válvulas, ou seja, apenas 2 válvulas por cilindro, e o Kwid tendo a vantagem das 4 válvulas por cilindro, totalizando 12 válvulas contra 8. A Fiat já possui um motor no próprio Fiat Mobi com 3 cilindros, o Firefly, que deveria ter sido lançado junto com o carro, mas até hoje não houve uma explicação muito convincente sobre o porquê do atraso desse lançamento, e quando veio, está agora convivendo com o velho motor Fire, e no caso, o 3 cilindros tem sobrepreço, com valores bem superiores ao do Kwid, então não compete aqui. Então esse motor do Mobi tem potência máxima aqui de 75 cavalos contra 70 do Kwid, uma diferença de 5 cavalos que não traz uma superioridade tão grande assim. O torque tecnicamente é idêntico, são 9,9 no Fiat contra 9,8 kgfm do Kwid. Curiosamente, mesmo sendo mais curto que o Kwid, o Mobi pesa mais. São 907 kg contra 798
do Kwid, e isso é muito importante na parte dinâmica, no comportamento do carro. Então a relação peso-potência que nós temos nos dá uma vitória para o Renault com 11,4 kg por cavalo, enquanto no Fiat cada cavalo empurra 12,1 kg. Pode parecer uma diferença pequena, mas na categoria dos subcompactos isso dá uma diferença muito grande no comportamento do carro. Então, tendo um peso menor e uma cavalaria muito semelhante, a tendência do Kwid é ele ter um comportamento parecido, mas com esse peso dando vantagem, o Renault atinge 156 km por hora contra 154 do Fiat, sendo aqui praticamente um empate. E na aceleração temos 13,4 para o Mobi contra 14,7 segundos no 0 a 100 do Kwid. Apesar da vantagem, nenhum dos números aqui são expressivos. Os dois não brilham na aceleração de 0 a 100 km por hora. Então o Kwid, com esses números de desempenho semelhantes, esse peso menor dele tende a destacar o seu consumo. Então na cidade, a gasolina, nós temos 14,9, praticamente 15 km por litro, contra 12,7 do Mobi, abaixo dos 13 km por litro. Uma vantagem nítida do Renault aqui. Passando para o uso rodoviário, novamente, com a gasolina, 15,6 contra 14,7 km por litro. Vantagem para o Kwid, mais próximo dos 16 km por litro e o Mobi abaixo dos 15. O tanque de combustível do Mobi possui 47 litros e do Kwid, um número pequeno que nós estamos ressaltando aqui nos vídeos, de apenas 38 litros. Assim, mesmo tendo consumo melhor, a autonomia do Renault acaba sendo superada pelo Fiat, com 691 km contra 593 do Kwid. Apesar do tanque menor aqui, a diferença não é muito grande. A vitória é do Fiat, mas a autonomia dos dois na prática acaba sendo semelhante. O porta-malas do Kwid ele é exemplar para a categoria, com 290 litros, ao passo que o Mobi é bastante limitado, com 235. Como já foi dito aqui no início do vídeo, ele é um Uno encurtado, e uma das áreas que foram encurtadas foi a região do para-choque do Uno, ou seja, a área, e uma das regiões encurtadas foi a área traseira, do eixo traseiro até o final do carro. E assim eles reduziram, eles espremeram, entre aspas, o porta-malas do Uno e geraram ali essa estrutura do Fiat Mobi, que acaba tendo um compartimento de carga bastante limitado. Então aqui a vitória é para o Renault Kwid. Antes de nós passarmos para a parte de equipamentos, já ficou aqui bem nítido que tecnicamente o Kwid está um degrau acima do Mobi. Há vantagens no habitáculo, principalmente para quem senta atrás. Eu fiz o teste nos dois carros. No Renault sobraram cerca de 2 dedos. Eu ajusto o banco na dianteira e logo após eu vou atrás. Eu tenho apenas 1,67 m e sobraram ali 2 dedos para os meus joelhos, sentando no banco traseiro. O mesmo teste no Up, sobrou ali cerca de 1 dedo. Praticamente é o mesmo espaço para os joelhos, ajustando o banco dianteiro para mim. No Mobi, ressaltando, tem apenas 1,67 m de altura. Eu ajustei os bancos na dianteira e não houve espaço para os meus joelhos. Eu fiquei espremido no banco traseiro ali. Para rodar na cidade é aceitável. Agora, para sair numa viagem, esse é um ponto que deve ser bastante levado em conta. A vida a bordo do Kwid ela é menos sofrível, vamos dizer assim, para quem vai atrás. Na dianteira, os dois carros têm boa ergonomia. Os subcompactos de hoje em dia eles não espremem mais o motorista. Você sempre vai ter um espaço à vontade ali. Mas para quem vai atrás, não é uma vida fácil. E esses 11 centímetros de desvantagem para o Mobi, eles aparecem principalmente para quem se acomoda nessa região traseira ali. Essa categoria de subcompactos no Brasil, ela nunca foi um sucesso. Talvez o membro mais expressivo dela tenha sido o primeiro Ford Ka, que era homologado para 4 passageiros. E mesmo assim, o Ford Ka tinha 2,45 m de entre-eixos e 3,62 m de comprimento. Não parece, mas ele tinha medidas acima até do Fiat Mobi. Também na parte de desenho, que foi criado exclusivamente aqui para o Brasil, na lateral do Fiat existem traços interessantes que acabam direcionando para as lanternas traseiras e também para os faróis. Mas há aqui uma desproporção tão grande que mesmo o irmão maior dele, o Fiat Argo, tem faróis menores. Essa estratégia de faróis
exagerados são para dar uma impressão de robustez, mas o brasileiro não se acostuma muito com isso, como houve no Agile, no Cobalt, que a primeira coisa quando é reestilizado, eles diminuem o farol para ficar mais harmonioso. Eu particularmente não gosto dessa tática de faróis desproporcionais. Acabam tornando as rodas ainda menores, faróis muito grandes, acabam dando um aspecto de roda pequena, e isso acaba dando um conflito, chama muita atenção a parte do farol. Se o Mob tivesse um farol menor, acho que o visual dele seria mais agradável. O modelo Renault tem um visual, não é ousado, mas ao mesmo tempo ele é agradável, com a tática de você olhar para ele e ter a sensação de que ele está sorrindo para você. O Fiat, com a intenção de agressividade, você olha para ele e tem a sensação de que ele está com um olhar nervoso para você. Essa é uma tática também na linha de desenho para dar a impressão de robustez. E na traseira, o Fiat possui a tampa em vidro, ou seja, o mesmo vidro, ele já faz ali a peça da tampa do porta-malas, que ficou, parece claramente que é uma adaptação do Uno, porque é muito alta essa base do porta-malas. É um porta-malas pequeno e o acesso dele é bem estranho. Você abre ali e ele está lá no fundo. No Kwid acaba sendo uma peça normal e você tem ali um acesso mais facilitado para o porta-malas. Ressaltando que nós estamos com a versão básica de entrada do Fiat Mobi, a Easy, e a intermediária do Renault Kwid, a versão Zen. Então nos dois nós temos o que é exigido por lei, os freios ABS e airbags frontais, banco traseiro rebatível e espelho nos para-sóis. Antes que eu me esqueça, é bom já ressaltar que nos dois casos há necessidade ainda do tanquinho de gasolina para a partida a frio. Compreensível, entre aspas, no Mobi, porque traz o motor Fire, que já está no mercado há anos, mas o SCE, que é a novidade, já deveria ter o dispositivo de pré-aquecimento. Voltando à parte de equipamentos de série, a vantagem do Mobi para o Kwid é que apenas ele traz o banco traseiro bipartido, de série. E o painel apresenta o termômetro de água, você pode ver a temperatura do motor, algo que está aos poucos saindo. Uma informação importante que infelizmente está, a cada lançamento está sumindo, mas no Mobi ainda existe. Porém, somente no Kwid nós vamos ter de série airbags laterais, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, sistema de travamento central das portas, bancos com ISOFIX, vem ainda com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros dianteiros com acionamento elétrico, abertura interna do porta-malas, enfim, a maioria desses itens aqui aparecem ou como opcional ou nem aparecem no Mobi. E o mais importante deles são os airbags laterais, de série desde a versão básica do Kwid. Praticamente na lista de opcionais para essa versão intermediária do Kwid nós temos a parte de som, o rádio, que nem aparece na lista do Mobi. Então fica clara a vantagem em custo-benefício do Renault diante do Fiat. Outro ponto curioso que me incomoda bastante, mas a gente precisa falar sobre isso. Vou mostrar na tela para vocês aí. Nós fabricamos o Mobi aqui e enviamos ele para o México. Há um acordo de comércio entre o Brasil e o México. É um acordo bastante estranho. Nós mandamos carros populares para lá e recebemos carros como Ford Fusion com alguma vantagem na tributação, pelo menos para nós. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não conheço bem esse acordo, não tenho base para falar nele, mas o carro chega lá equivalente a 20, 25 mil reais, o carro que é vendido aqui a 40 mil. Claro que é uma conversão chamada de conversão burra, a conversão direta, mas de qualquer forma, como alguém já disse, não se consegue ainda importar impostos. Então esses carros saem daqui, nós fazemos ele aqui e chega lá a um preço muito menor. E ambos os carros possuem garantia de 3 anos. Mas nós fazemos o Fiat Mobi, mandamos ele para o México e ele lá tem 7 anos de garantia. E essa história triste que eu queria contar para vocês, eu não sei, eu deixei ela para o final. Não sei nem como consumidor, fico bastante chateado. É uma coisa que eu não gostaria que existisse no nosso país, mas existe, infelizmente. O que acontece no Brasil? Nós temos projetos locais como esse do Fiat Mobi e alguns outros. Muitas vezes eles não alcançam um grande sucesso interno, mas sempre existe uma carta na manga que é exportar o carro. Mesmo que ele não venda bem aqui, existe
o plano B de exportar ele e assim você consegue manter ele no mercado. Mas falando a respeito da situação do Fiat Mobi agora, com a chegada do Renault Kwid, e ainda para complicar, ontem foi divulgado o teste de impacto lateral do Latini Cap, que ganhou 1 estrela apenas. No mesmo teste, o Kwid indiano, que é inferior ao nosso, teve também só 1 estrela. Vamos esperar o teste de impacto do Kwid, que é esperado para obter 3 estrelas pelas previsões aí. Mas então, o Mobi já deveria ter sido lançado com motor 3 cilindros, não foi. Trouxeram depois, e agora as duas versões estão convivendo. A 3 cilindros, que é o motor mais potente e econômico, com sobrepreço. E chegou o Kwid, que já vem com motor tricilíndrico, com preços menores, muito melhor equipamento, melhor espaço interno, enfim, vamos falar a verdade, ele venceu o comparativo. Ontem a gente pôs ele contra o Up e houve um empate entre os dois praticamente, mas entre Kwid e Mobi, o Renault vence com larga vantagem. E esse é o momento que a gente fica olhando e pensando o que será do Fiat Mobi daqui para frente. Eu praticamente não sei, o carro é novo, não tem como reestilizar já ele. Ele foi lançado há cerca de 1 ano e as previsões mais otimistas é que a nova Fiorino terá arquitetura à frente do Mobi, o que poderá ajudar ele aí a ter uma sobrevida. Mas não tem sido fácil a vida para esse modelo e não sabemos como será daqui para frente. Então, para encerrar, já estiquei demais esse vídeo. Fica aqui nossa recomendação. Se você está em dúvida entre Fiat Mobi e Renault Kwid, o canal aqui recomenda para você optar pelo modelo Renault. E assim eu agradeço sua paciência de me aturar aí por tantos minutos. Acho que nem minha esposa aguentaria me ouvir falar tanto assim sobre carro. Convido você a ser inscrito no nosso canal. E em breve estaremos aí de volta com mais um vídeo. Contamos com a sua presença. Muito obrigado e até a próxima.